todos os caminhos levam a Roma. O que quer dizer esse velho ditado? Será que todas as estradas do mundo se encontravam em Roma? Roma de novo? Eu sempre acabo aqui! Olá, pessoal dos primeiros anos. Então, esse é um bom ponto de partida para o nosso assunto desse bimestre, que é o Império Romano, Roma Antiga. E vamos começar a partir dessa frase: todos os caminhos levam a Roma. Vocês já ouviram essa expressão? Já tem uma ideia do que ela quer dizer? Se vocês pensarem um pouco sobre isso, pode chegar à conclusão de que essa frase tem um duplo sentido. Quando fala que todos os caminhos levam a Roma, pode ser entendido literalmente mesmo, porque Roma ela construiu um vasto império e, a partir de um determinado momento, ela ligou todas essas regiões que ela dominou por estradas. E essas estradas partiam, e se partiam, chegavam em Roma. Então, todos os caminhos levavam a Roma, com certeza. Mas ela pode ser entendida também metaforicamente, como um outro sentido, de que, se a gente for ver muitas das contribuições dos romanos para a humanidade, se a gente for ver a origem de muitas das coisas que nós usamos hoje, como a nossa língua, por exemplo, como a religião cristã, como as instituições políticas, o sistema jurídico, a gente vai chegar em Roma, se a gente for buscar a origem de tudo isso. Então, metaforicamente, todos os caminhos levam a Roma. É isso que o vídeo vai mostrar para a gente aí. Essa expressão faz sentido porque os romanos construíram uma rede de estradas de um lado a outro de seu território, como uma teia de aranha. Mas esse ditado vai muito além. Quando se diz que todos os caminhos levam a Roma, não se está fazendo referência apenas a esses caminhos por onde transitam carroças e cavalos, mas também ao nascimento de muitas ideias fundamentais da civilização ocidental. O Império Romano foi tão influente, não só em sua época, mas em tudo que a civilização ocidental fez desde então, que se acreditava que tudo o que foi dito, tudo o que foi feito e tudo o que foi pensado nos séculos posteriores tem alguma relação com os romanos. O Império Romano foi um dos mais importantes da história. Então, vamos lá, vamos começar a entender como é que se desenvolve essa história aí dos romanos, que se tornaram tão influentes e tão importantes aí para a humanidade, pelo menos para a civilização ocidental, de acordo com o vídeo. Tá? Bom, vamos começar do início. Vamos ver a localização geográfica de Roma. Tá, ok? A gente viu na Grécia que os gregos se desenvolveram na Península Balcânica. Os romanos eles vão se desenvolver na região central da Península Itálica. Essa parte do continente em forma de bota aqui, ó, é a Península Itálica. A península é uma parte do continente que entra no mar. E aqui na região central da Península Itálica, alguns quilômetros aí do mar, se desenvolveu a cidade de Roma. A cidade ela foi fundada nas margens do rio Tibre, não confundir com o rio Tigre, do Eufrates da Mesopotâmia, é o rio Tibre, os romanos chamam ele de rio Tevere. E essa localização delas, margens do rio Tibre, ajudou muito no desenvolvimento da cidade, porque ali, na verdade, era o ponto de encontro de duas culturas, duas civilizações que estavam mais avançadas que os romanos na época que a cidade foi fundada. Ao sul da Península Itálica ficava a Magna Grécia. Então eram cidades-estados gregas que foram fundadas lá durante a segunda diáspora grega e viviam no sul. Ao norte viviam os etruscos, era a Etrúria. Então os etruscos que viviam bem aqui nessa região comercializavam com os gregos. Os romanos eram um povo muito simples nesse momento. Um bando de agricultores praticavam muito pouco o comércio e foram tendo contato com esses povos porque eles vinham justamente nessa região aqui central, às margens do rio
Tibre, comercializar. E foi o primeiro contato dos romanos, dos latinos, que é o povo que fundou Roma, com esses povos que eram mais avançados, vamos dizer assim. E aí foram assimilando, se desenvolvendo, seguindo o modelo desses povos. Então a presença aí da cidade, do rio Tevere, o rio Tibre, na cidade, ajudou no desenvolvimento de Roma. Bom, por volta de 2000 anos antes de Cristo, os chamados povos itálicos, ou os italiotas, eles começaram a ocupar a região central da Península Itálica. Tá? Então, eram diversos povos italiotas. Mais ou menos, aí a gente pode fazer a comparação com os aqueus, eólios, jônios e dórios dos gregos, são os italiotas. Eles têm uma origem ancestral comum, mas formaram tribos diferentes. E começaram a ocupar o centro da península. Então, esses povos eram os úmbrios, os sabinos, os ecos, os samnitas e os oscos. Não guardar esses nomes todos? Não. Mas um desses povos vocês precisam guardar, que são os latinos. Os latinos eram um desses povos italiotas aí, e ficavam nessa região do Lácio, onde está em azul no mapa. Então, os latinos se estabeleceram aqui. Foram os latinos que fundaram a cidade de Roma. Eles falavam o latim, que é a língua falada por Roma e depois em todo o império que foi conquistado por eles. Certo? Ao norte, aqui onde está em vermelho, viviam os etruscos, que era uma civilização bem avançada, e a gente vai ver que dominou Roma durante um tempo. Na região amarela, eram áreas dominadas pelos cartagineses, que mais para frente a gente vai falar deles. Então, pelo mapa aqui, a gente está para ver que a Península Itálica estava dividida entre os diversos povos italiotas, os etruscos, os gregos ao sul, na parte verde, aí eram cidades-estados da Magna Grécia, e havia os ilírios que ficavam na costa do Mar Adriático. E mais ao sul, na Sicília, havia a presença dos cartagineses, que também estavam nas ilhas de Córcega e Sardenha. Então, a península estava ocupada desta maneira. E os latinos não eram nem um povo muito especial dentro deles, não, o povo que fundou Roma. Era um povo bastante simples, bastante rude. Então, é o que o slide está falando aí. Os gregos tinham uma colonização no sul da península, fundaram a cidade de Nápoles, por exemplo, que é uma cidade importante da Itália hoje, foi fundada pelos gregos. Essa região era conhecida como Magna Grécia. Tá? Qual é a origem de Roma? Bom, existem a explicação, obviamente, com base na arqueologia. Na época que Roma foi fundada, ali na região ainda não tinha escrita. Então, existe a explicação mitológica e a arqueologia, o que os vestígios mostram para a gente. Tá? Havia uma concentração grande de latinos aqui no centro da península, próximos ao Mar Tirreno, aqui nessa região. Tá? Ao norte, os etruscos. E foram os latinos que criaram Roma por volta de 750 a.C. Eram 7 colinas em Roma. No alto de cada colina, uma tribo ou 2 tribos de latinos se estabeleceram. Quando essas tribos se unem por volta de 750 anos antes de Cristo, vai haver o surgimento da cidade. Tá? Mas tão logo a cidade é formada, tão logo os romanos se unem, eles são dominados pelos etruscos. Os etruscos, o povo que vivia mais ao norte, invade Roma e ajuda os romanos, até os latinos, a consolidar a sua cidade, porque os latinos vão aprender muita coisa com os etruscos. Os etruscos tinham uma cerâmica desenvolvida que eles aprenderam com o grego, muito parecido com a cerâmica grega. Os etruscos já desenvolviam a metalurgia, ou seja, extraíam o metal da natureza. Os etruscos já tinham uma noção de arquitetura também bastante forte, de organização social.
Então, os etruscos eles acabaram ensinando, né, a prática do comércio também para os romanos. Então, a dominação etrusca foi ruim, porque ninguém gosta de ser dominado, mas, por outro lado, os romanos conseguiram absorver muito da influência etrusca e a cidade se transformou durante esse período de dominação. Nessa época, do início, a organização político-social de Roma estava baseada numa monarquia. Tá? Então, é importante saber isso. A história de Roma Antiga a gente vai dividir em 3 períodos. Esses 3 períodos dizem respeito à maneira como Roma estava organizada politicamente. Tá? O primeiro período é a monarquia, mono, poder, mono, um. Arquia, poder na mão de um. Então, nesse período, Roma era governado por reis. Certo? Segundo a tradição, foram 7 reis que governaram Roma. 4 deles ainda num período meio mitológico e 3 deles durante a dominação etrusca, quando a cidade se transforma numa cidade um pouco mais organizada. Depois vem a República. Então, a monarquia vai de 750, mais ou menos, que é a fundação da cidade, até 509 a.C., quando começa a República Romana. Em 509 a.C., o rei foi expulso e começaram a organizar um outro sistema político, que é a República, a primeira experiência republicana. E a República vai durar até 27 a.C., quando um cara chamado Otávio, que vai ser rebatizado para Augusto, se torna o primeiro imperador romano. Aí começa o período do Império, que vai até 476, de 27 a.C. até 400 depois de Cristo, quando Roma vai ser destruída pelos Éramos, a cidade de Roma. Então, são esses 3 períodos da história antiga de Roma que nós vamos estudar. Certo? Voltando aqui, né, a origem da cidade, então essa é a explicação. Havia 7 colinas, as tribos dessas 7 colinas se uniram por volta de 750 e logo elas foram conquistadas pelos etruscos. Mas existe uma versão mitológica para a fundação de Roma. O símbolo de Roma é uma loba amamentando 2 crianças. Por que será isso? Quem conhece futebol sabe que o time de Roma tem essa imagem no seu emblema. Então, isso está ligado à história mitológica de criação da cidade, que eu vou mostrar para vocês aí no videozinho, continuando a passar o videozinho para vocês. Rômulo e Remo. Roma nasceu às margens do rio Tibre, por volta de 750 a.C. Naquela época, havia várias cidades gregas que tinham se estabelecido na costa da Península Itálica. Então Roma, que entretanto era tão pequena quanto um recém-nascido, começou a crescer imitando o modelo dessas prósperas cidades-estado gregas. A influência das cidades gregas era tão forte sobre os romanos que estes afirmavam ser descendentes dos heróis da Guerra de Troia. 2 dos principais heróis foram Aquiles e Heitor. Mas os romanos diziam ser descendentes de Heitor, ou seja, de um troiano. Essa história remonta a Enéas, um herói troiano, filho de Vênus, que abandonou a cidade de Troia em chamas e viajou milhares de quilômetros até chegar à Península Itálica, onde um de seus filhos construiu um novo reino. Anos depois, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram. Eles eram descendentes de Enéas. Isto significava que um dia iriam crescer e governar o reino. Então, para evitar isso, o ambicioso rei Amúlio, tio de Rômulo e Remo, decidiu abandoná-los num cesto na beira do rio Tibre. Reza a lenda que eles foram encontrados por uma loba chamada Lupa, que descobriu os 2 meninos recém-nascidos e os amamentou como se fossem seus próprios filhotes para mantê-los vivos. Quando Rômulo e Remo cresceram, quiseram fundar uma cidade. Mas tentando definir os limites da cidade, os irmãos brigaram e Remo morreu. Foi assim que Rômulo proclamou-se rei e fundou a cidade a que chamou Roma, como seu próprio nome, Rômulo. Na mitologia, Rômulo e Remo eram filhos de Marte, deus da guerra.
Por isso, em suas veias corria sangue poderoso e muito agressivo. Mas, por outro lado, Enéas, o tataravô dos meninos, era filho de Vênus, a deusa do amor e da beleza. Digamos que todos os romanos foram fruto de uma mistura altamente explosiva da guerra e do amor. Então vamos dar uma olhada agora como estava organizada a monarquia etrusco-romana. Por que a gente fala monarquia etrusco-romana? Tá? Os 4 primeiros reis, a partir de Rômulo, tá? Eles viveram uma época meio mitológica, sem escrita, com poucos registros. Então o que se sabe deles, muito baseado nas lendas, na mitologia. Agora, já os 3 últimos reis que vieram a partir da dominação etrusca, quando os etruscos dominaram a cidade, já existem relatos, já existem fontes históricas mais assim confiáveis sobre esse período. Então, por isso que eu chamo de monarquia etrusco-romana, porque o poder era compartilhado entre os romanos e os etruscos, os latinos e os etruscos. Certo? Nessa monarquia etrusco-romana, o rei é um chefe militar, religioso e também cuida das decisões da aplicação da justiça. Ele é um juiz. Essas são as funções do rei. Então, lembrando que há uma peculiaridade na monarquia etrusco-romana, que o rei não... porque geralmente a monarquia ela é hereditária, ou seja, morre o rei e o poder passa para o filho dele, filho primogênito, o filho mais velho. No caso da monarquia etrusco-romana, isso não ocorre. Quando o rei morria, o Senado romano escolhia um novo rei. Então, o poder não era exercido só pelo rei, não. Os latinos tinham participação e controlavam relativamente o rei a partir do Senado. A palavra Senado vem de senex. Senex, em latim, a língua dos romanos, quer dizer velho. Então, o Senado era o local dos anciãos, os mais velhos. Eram os mais velhos que elaboravam as leis. Daí que vem a palavra Senado, os mais velhos. Né? É a casa dos velhos, dos anciãos. Que eram muito respeitados em Roma. Mas não é todos os velhos que podiam fazer parte do Senado, não. Apenas os que vinham das famílias patrícias. Os patrícios são uma camada social, são os descendentes dos fundadores da cidade, dos latinos. Então, são as famílias mais importantes de Roma e só elas tinham acesso ao Senado. E havia também uma Assembleia Curial. A Assembleia Curial tem um caráter religioso, mas que também estava voltada à aprovação e rejeição de leis propostas pelo Senado. Então, o que o Senado propunha era revisto pela Assembleia Curial e ela estava subordinada ao rei, ligada ao rei. E reunia ali as pessoas que tinham algum papel relevante dentro da religião romana naquele momento. E a religião romana, naquele momento, é muito parecida com a religião grega. Por isso a gente fala mitologia greco-romana, porque os deuses romanos têm as mesmas características, as mesmas constituições dos deuses gregos, pelo menos os deuses gregos da terceira geração, lá que são os chamados deuses olímpicos, Zeus, Júpiter. Júpiter é Zeus, né? Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos, assim como Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos, e assim vai. Tá? Vamos lá. Naquele período, a sociedade romana ela está dividida, não só naquele período, mas ao longo da sua história, na antiguidade, a sociedade romana está dividida em 3 principais camadas sociais. No topo da sociedade estão os patrícios, são os descendentes dos latinos, dos fundadores das cidades. Eles formam uma aristocracia. O governo, então, fica na mão deles. Uma oligarquia, aristocracia. Já falamos dessas palavras. Espero que vocês tenham
guardado o significado delas. Então, eram eles que detinham o poder em Roma. Tá? Haviam os plebeus, que eram pobres. Opa, vamos voltar aqui. De uma maneira geral, haviam plebeus ricos também. Mas no início, na época da monarquia, os plebeus não tinham direito político algum. Eles eram excluídos da participação política. O exército romano é muito importante, principalmente depois, aí no período da República, ele vai se tornar muito importante. E os escravos? Os escravos, eles como na Grécia, se tornava escravo a partir ou da dívida, pegando dinheiro emprestado e não pagando, por ele se tornar escravo assim, ou eram os prisioneiros de guerra. Em Roma foi uma sociedade que baseou toda a sua economia na escravidão, na exploração da mão de obra escrava. Isso vai ter repercussões em todo o desenvolvimento da história que nós vamos ver mais para frente. Entre os plebeus, ainda havia alguns plebeus que mantinham relações próximas com os patrícios. Esses eram chamados de clientes. Tá? Então, o que é o cliente? O cliente era um plebeu que tinha uma relação próxima com o patrício e desempenhava funções para os patrícios. Então, eles tinham um pouco mais de prestígio na sociedade que os plebeus normalmente. Tudo bem? Então, essas são as camadas sociais da Roma naquele período. Para finalizar, vamos ver a passagem da República para a República. O que aconteceu aí para os romanos abandonarem a monarquia e iniciarem um novo sistema político chamado República. Bom, com o tempo, a monarquia etrusca passa a ser questionada pelos patrícios. Os patrícios que dominam o Senado, eles começam a perceber que não tem sentido muito a cidade de Roma ser dominada por um povo estrangeiro. Tá? Ainda mais quando assume o poder o último rei etrusco, chamado Tarquínio, o Soberbo. Soberbo quer dizer orgulhoso. O que equivale a ser um tirano aí dentro da cultura? Lembra da tirania lá em Atenas, que nós estudamos? O Tarquínio Soberbo poderia ser considerado um tirano. Ele perseguia os inimigos, expulsava as pessoas que não estavam do lado dele da cidade. Então ele era um rei particularmente mau, particularmente abusava do poder. Né? Mas ele não foi tirado do poder em função do que ele fazia, mas em função do que o filho dele fez. Sabe aquele governante que tem uns filhos que atrapalham o governo dele? Então, era o caso do Tarquínio o Soberbo. Porque o filho dele não tinha limite nenhum, fazia o que bem entendia e o Tarquínio passava a mão na cabeça do filho. Ele chamava Sexto Tarquínio, o filho dele. E o Sexto Tarquínio, ele se apaixonou pela Lucrécia, que era uma mulher casada, da elite romana, patrícia, casada com uma das famílias, de uma das famílias mais importantes de Roma. Ele se apaixonou por essa mulher, ficou doido por ela, e ele acabou invadindo a casa dela, na hora que o marido dela estava fora, e acabou violentando a Lucrécia, o Sexto Tarquínio. Tá? Violentou a Lucrécia e foi embora. Envergonhada pelo que tinha acontecido, a Lucrécia escreveu um bilhete contando o que tinha acontecido e acabou se matando, tirou a própria vida. Quando o marido da Lucrécia chega em casa e encontra a esposa dela morta, e o bilhete dela explicando o que aconteceu, ele começa a buscar o apoio de outros membros patrícios para buscar uma punição para o filho do Tarquínio Soberbo, para o filho do rei. Mas o rei não queria saber de punir o seu filho, e isso gerou então uma revolta. Os patrícios então se organizaram e lutaram. Houve uma luta para expulsar o Tarquínio Soberbo, que foi expulso de Roma a partir daí. Isso aconteceu em 509 a.C. Então, a partir desse episódio em que o rei foi expulso, os latinos, os romanos, juraram que jamais teriam um rei novamente, porque um rei poderia abusar do seu poder.
E aí eles criam um novo sistema político chamado de república. Então, a primeira experiência republicana da história. A palavra república vem de duas palavras latinas, res, quer dizer coisa, e pública, quer dizer a coisa pública, ou seja, aquilo que interessa a todos na sociedade. Então, ela vai ter uma estrutura político-social bastante diferente da monarquia. Mas, de qualquer maneira, ainda é uma república aristocrática. Ela é montada de maneira a manter o poder nas mãos do Senado. O Senado se torna o órgão de poder mais importante e, com isso, os patrícios continuam dominando a política em Roma, pelo menos durante um período. Então, eles ficam desfrutando do poder. Então, vamos finalizar a aula de hoje com essa imagem que mostra a Roma da época da monarquia. Uma Roma rural, bastante pessoas com hábitos bastante simples, pessoas que trabalham, muito diferente da Roma republicana, porque durante o período antecipando um pouquinho, durante o período republicano, Roma vai se tornar um império. E para finalizar mesmo, de fato, chamo a atenção de vocês que a palavra império, agora, ela tem dois sentidos quando a gente olha para a história de Roma antiga. A gente pode entender o Império Romano foi o território que os romanos conquistaram e montaram um império e dominaram uma região muito grande. Eles formaram um império. Aí a referência é mais geográfica. Por que geográfica? Porque é o império, o território que foi conquistado pelos romanos. O Império Romano foi formado durante a República. Mas a gente pode ter a expressão também Roma Império. Aí já é uma expressão temporal, indica o tempo em que Roma era governada por imperadores, após a República. Então, tomem cuidado com a palavra império, ela tem esses dois sentidos. Ela pode se referir ao império conquistado pelos romanos, ou ao período Roma-Império, em que os imperadores governavam Roma. Por quê? Durante a República, quem governava Roma era o Senado. Ela elegia um cônsul, mas isso é uma coisa que nós vamos ver na próxima aula, como é que foi o período republicano. Então, ficamos por aí. Façam as atividades aí que foram propostas, a leitura do texto e outras coisas. E até a semana que vem. Um abraço a todos.